Ei pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, me chamo Gleice Monjardim. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a primeira consulta de Isaac Luiz na dentista. Essa daqui é a doutora Thaís. Olá pessoal! Ela tá segurando a Aninha porque, ó, difícil, né? Onde que eu vou colocar a Aninha aqui, ó? O consultório dela. E ela, gente, ela atende aqui em Ervalha. Nós vamos deixar pra vocês aparecendo o Instagram dela na descrição. Eu vou deixar também o contato, caso vocês queiram vir aqui e trazer essa criança para poder fazer uma avaliação, tá? Super indico, super recomendo. Você também, Aninha? Você recomenda, Aninha? Você quer Acho que não tá recomendando nesse momento, não. Eu acho que ela tá recomendando. Eu quero um mamá, eu quero um tetê. Ela ficou tímida nessas câmeras, ela tava rindo aqui, né? Ela tava mesmo. Ó, eu tenho várias perguntas pra fazer, tá, doutora? Porque você sabe, né? Agora é com o segundo filho ainda, aí que aparecem diversas dúvidas. E aí, vamos pra entrevista? Se a Ana Elisa deixar? Mas, gente, eu vou fazer várias perguntas pra ela, né? E ela já até marcou um bom horário assim na agenda, né? Pra poder responder. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixem aqui nos comentários, que aí eu pergunto pra ela, tá? Pergunto pra doutora e venho e respondo vocês aqui também, tá? Por favor, não se acanhe, não. Ó, minha primeira dúvida era quando trazer ele, porque pra mim, quando ele deixasse de ser bebê, que era 2 anos, era que tinha que trazer. Mas aí eu não sei quando que tem que trazer, né? No dentista. Essa dúvida é muito comum. A gente fala que o ideal de trazer é quando a criança ainda está na barriga da mãe, pra gente fazer um pré-natal odontológico e acompanhar a gravidez dessa gestante. E aí, pensa, na barriga da mãe. Na barriga da mãe. As grávidas com certeza não sabem disso. Não sabem, não. Quando eu falo isso para as mães, elas ficam surpresas. E durante essas consultas de pré-natal odontológico, além da gente fazer esse acompanhamento da mãe, mantendo a higiene bucal, prevenindo focos de infecção, a gente consegue passar as instruções para a mãe de quando o bebê nascer. Então, assim, a gente vai explicar sobre escova de dente, sobre a pasta de dente, sobre as técnicas de higiene, a gente conversa sobre alimentação, então a gente já passa todas as instruções para a gestante. Então, se por um acaso ela não conseguir fazer esse acompanhamento, por exemplo, né, gestante, nasceu, igual aqui, ó, a Ana Elisa tá sem dente. Aí, a partir dos 6 meses, quando começa a introdução, é um marco bom? Passou, a gestante não fez esse acompanhamento, a gente diz que o ideal é que sejam os primeiros 6 meses de vida. Por quê? Os primeiros dentinhos começam a erupcionar, não é regra, mas geralmente por volta dos 6 meses de idade. Então a gente... E é quando começa a introdução, né? Exatamente, a época da introdução alimentar. Então a gente fala para trazer antes dessa fase, porque aí a mãe já recebe todas as instruções de como ela vai agir quando o dentinho nascer. A gente conversa sobre a introdução alimentar. Mas vamos supor, já passou dos 6 meses, ainda não levei meu filho, traga o quanto antes. O quanto antes. O não espera igual eu 2 anos, não. O ideal, assim, é que surgiu o primeiro dentinho, logo que nasceu o primeiro dentinho, apontou na boca, essa higienização com escova e pasta já deve começar a ser feita. E com flúor? Com flúor, muito importante. Tem que ter uma concentração entre 1.000 e 1.500 ppm de flúor. Onde que você vai achar essa informação? No rótulo do produto. Daqui a pouco eu vou te mostrar as opções de pasta do mercado, de escova, a gente vai conversar sobre como você vai identificar na hora de comprar. Então o bebê é uma pasta, vai crescendo, vai mudando, né? Não, a concentração de flúor é a mesma. O que muda é a quantidade de produto que você vai colocar na escova. Então, por exemplo, quando ela começar a nascer dentinho, você vai usar a mesma pasta que você usa no Isaac. Porém, você coloca uma quantidade menor do que você coloca. Deve ter mais um grãozinho. Eu brinco, é uma sujeirinha. Você vai dar uma sujeirinha só na escova, sabe? É uma coisa e de manhã e várias vezes no dia, assim, vai escovar? O mesmo bebê? Com 6, 7 meses? O ideal, quando já entrou na introdução alimentar, que escove após cada refeição. Mas eu entendo que na prática é muito difícil. Eu entendo que
É complicado. Então, o que eu oriento sempre, pelo menos a higienização de antes da criança dormir, ela tem que ser muito bem feita. Então, com o fio vai ficar ali fechada a boca muitas horas, né? Exato. O que eu explico, durante a noite, o nosso fluxo salivar é menor. E a nossa saliva, ela atua protegendo os dentes, ela ajuda na limpeza dos dentes. À noite, como o fluxo salivar é menor, se a gente deixa um restinho de comida ali, a tendência da bactéria agir é maior. E eles são pequenos, está formando tudo, né? Exato. Uma coisa que eu acho muito importante, por exemplo, para a idade dela, que está em aleitamento exclusivo ainda. Muitos pais pensam que tem que higienizar a boquinha do bebê, porque a linguinha fica branca. Eu passava assim, gases no Isaac. Não. É aleitamento exclusivo, sem fórmula. Uhum. O que acontece? O seu leite tem muitos fatores de proteção, muitas células de proteção. Então nem precisa? Não. Inclusive, não deve. Porque você está retirando fatores de proteção da boquinha dela. Então, o seu leite traz imunidade para a boquinha dela. Quando você passa a gás e retira essa proteção, deixa mais susceptível a infecções, bactéria, fungo, né? O famoso sapinho, uma estomatite. Então, assim, a gente pede para deixar. Agora, começou a fase de introdução alimentar, surgiu o primeiro dentinho, aí sim deve higienizar. Porque aí não vai ficar em exclusividade, né? Exato. Já vai ter alimento ali. Exato. E fruta tem muito açúcar, né? Tem. A gente classifica os alimentos com potencial cariogênico, porque tem o açúcar da fruta, mas, por exemplo, um biscoito de maisena, o açúcar que tem presente ali é muito mais perigoso do que o açúcar da fruta. Então, os dois têm açúcar, mas a gente classifica com potencial, né, de cárie. Entendi. E assim, eu trouxe o Isaac e também indo acompanhando outras mães, né? E tem uma mãe que eu conheço, que é a filha dela, porque ele faz uso de vitamina D e faz o do ultraferro. Na neném dela, aí ela levou no dentista, porque tava ficando meio amarelada assim, o ultraferro. E aí ela levou e teve que fazer limpeza, um monte de coisa. A menina com 2 aninhos. Aí, mãe, você sabe, né? Uma fala com a outra, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E aí elas me falaram isso, falaram, olha, o ferro que ela tá tomando tá causando ali, mancha, né? Aí eu falei bem assim, o que eu vou fazer? Porque não tem como usar. Aí uma dessas amigas também, ela tentou pedir manipulado, só que diz que esse remédio é horrível, o ferro manipulado, diz que é muito ruim. E a menina dela não quis tomar de jeito nenhum. Aí eu falei, o que eu vou fazer com o Isaac? Pra não ficar todo manchado. Eu vou passar papel higiênico. Você passou? Era o que tava resolvendo, não manchou. Nesse tempo todo que ele tá tomando, depois que aconteceu isso com ela, eu fiquei em alerta. Aí ele vai lá, toma as gotinhas, aí já passa o papel. Eu não escovo logo depois, porque, sei lá, parece que vai tirar o medicamento. É muito comum mesmo. Essa dúvida eu recebo assim demais. Sempre pego criança porque essa suplementação de sulfato ferroso é muito comum na idade dele. Mancha o dente. Se cai na roupa, nossa, mancha mesmo. O ferro ele tem um pigmento muito forte, né? Uma cor muito forte. O que eu oriento? Tomou o suplemento, dá um pouquinho de água para ele, para ele não ficar tão concentrado na saliva. E escovar o dente. Por quê? Pode escovar? Pode escovar. Dá um pouquinho de água para ele engolir, para não ficar aquela saliva concentrada. E escovar o dente, porque o que acontece? O pigmento do ferro ele fica aderido ali naquela saliva. E a saliva fica banhando o dente. Então o pigmento tende a aderir. O pigmento vai aderindo ao dente. E aí, quando o pigmento já está aderido, a gente remove aqui com o polimento, né? Mas o polimento né? A gente faz uma limpeza, um polimento. Ela teve que fazer isso. E assim... Eu fiquei com medo. Não é que é algo ruim para criança, não é um procedimento invasivo. O manipulado muda? Não, o princípio
expectativa mesmo. O que eu digo, às vezes a criança da idade do Isaac chora por não ter maturidade de entender o que está acontecendo aqui. Então é muito comum crianças da idade dele chorar, mas é importante os pais terem consciência de que não é um procedimento que está causando mal à criança, se não está machucando. A gente que trabalha com atendimento infantil, a gente tem muitas técnicas, a gente está acostumado, então vai com a mão bem levinha, sabe? Então, uma limpeza, um polimento, por exemplo, é um procedimento assim, que não é invasivo, mas se precisar fazer é super tranquilo, é algo de rotina no consultório, nos procedimentos que a gente mais faz. Só que a criança não quer ficar deitada aqui, parada, com a boca aberta, né? E eles não têm muita paciência. É a fase de 2 anos, então é a fase sem paciência. Exato. E a gente, por mais que a gente converse, explique, igual, sempre mostro tudo para as crianças, como funciona o barulho, deixa cheirar, deixa sentir, mas ainda não tem a maturidade de entender que está num dentista e que precisa ficar com a boca aberta. Então, assim, às vezes tem uma certa resistência, chora um pouquinho, mas o importante é que a gente que é profissional e os pais também que não são da parte madura da relação, que a gente não deixe de fazer. Saiba e entenda que é melhor para ele. Que eu recebo muito essa dúvida também de, meu filho chora para escovar o dente, por isso eu não escovo. Tenho medo de a criança traumatizar. Se ela traumatizar em escovar dente, quando ela chegar na vida adulta, exatamente, ela vai viver como? Exato, então assim, gente, não faz parte. Faz parte da vida da criança, né? Criança chora para tomar banho, para trocar a fralda, né? Então, escovar dente é algo de saúde. É só mais um item. Mais um item desagradável da vida da criança. Então, é importante fazer, mesmo que a criança chorando, é algo rapidinho. Você parou de escovar, a criança para de tomar banho. Segue. Para entrar para tomar banho é um sacrifício. Depois que tá lá, aí chora para poder sair. É assim. Exatamente. E uma dúvida: enxaguante bucal? A gente não recomenda o enxaguante bucal antes dos 6, 7 anos de idade, que é quando a criança aprende a cuspir. Porque antes disso ela vai ficar pode engolir. Exato. Porém, é importante saber que o enxaguante bucal não vai substituir escova de dente, pasta e fio dental. Então, mesmo que a família queira usar o enxaguante na criança, não substitui. Muito importante que antes da família fornecer um enxaguante para a criança, consulte um dentista para saber a prescrição de qual enxaguante vai usar. Já ia falar, gente. Não é qualquer um. Não. Pode causar alteração de paladar, corre esse risco da criança deglutir. E uma higiene bem feita com escova, pasta e fio dental é o suficiente, não tem nenhuma necessidade de enxaguante. Tá bom. Agora vamos para a nossa diária alimentar, que eu sempre gosto de passar na consulta e eu dou um tempo para o retorno. E, por exemplo, e a criança que toma mamadeira, assim, tem alguma coisa diferente que tem que fazer? Não, né? O que eu digo sempre... Por exemplo, Isaac mamou até 1 ano e 4 meses. Aí depois, aí desmamei de dia. Aí pra desmamar à noite, foi depois que eu descobri que estava grávida de Aninha. Então aí foi onde que ele começou realmente a tomar mais mamadeira, né? Sim. Aí mas não tem diferença, né? O perigo da mamadeira é a criança dormir mamando, você acaba que não higieniza. Isso acontece com frequência. E aí a criança dorme sem higienizar. Então por isso que eu tô... Que é esse leite que a gente compra, tem açúcar. Sim. Tanto saiu uma reportagem recente falando, né, que lá fora, acho que é na Europa, a Nestlé não tem, os itens lá não tem açúcar, nada. Aqui é lotado. Ainda embaixo para isso. Horrível. Que eu gosto de conversar sempre com os pais aqui. E quando se fala de saúde, é sempre melhor prevenir do que tratar. E é muito legal a gente fazer um trabalho multidisciplinar. Então, eu gosto de recomendar uma nutricionista que é especialista nessa área materna e infantil, que consegue trabalhar bem com a criança essa parte da seletividade alimentar, resistência, provar certos alimentos. E essa fase é isso aí, Exato. Seleção mesmo.
E a gente tem que trabalhar muito junto, assim, eu e a nutricionista, porque a alimentação é parte fundamental para a saúde. Hoje, eu vou, amor, eu vou falar igual eu vi um meme na internet. Se tornou uma pirâmide isso, gente. É esquema de pirâmide, né? Você começa assim, vou levar no pediatra, depois, tem que levar no pediatra. Agora o pediatra tá falando, leva para nutricionista. Isso é uma pirâmide. Se no final valer a pena, tá bom, né? Vale muito a pena. Porque por mais que eu chegue aqui pra você e fale, vou analisar a dieta dele, né? Alimento por alimento, horário por horário. Fale, Gleice, esse alimento não tá legal e tudo. Mas eu, como cirurgião dentista, eu não tenho autoridade para prescrever uma alimentação pro Isaac. Uma substituta que vai chamar a atenção dele. Exato, e ela vai saber direitinho, de acordo com as necessidades individuais dele, ela vai fazer um plano alimentar individualizado e de acordo com também a realidade de vocês, a rotina de vocês, e ela vai conseguir implementar na dieta dele alimentos com menos açúcar e que sejam mais funcionais, que tenham mais nutrientes, e vai conseguir trabalhar melhor essa parte, porque ele está com 2 anos, mas ainda está numa introdução alimentar, porque ele ainda está conhecendo alimentos. Quando troca os dentes? Quando troca? Começa a trocar? Quando começa a trocar, começa por volta dos 6 anos de idade. Mas não é regra, tá? Tem crianças que começam com 7, tem crianças que começam um pouquinho antes. Então o ideal é que você não se assuste caso ele demore um pouquinho mais ou caia um pouquinho antes. Mas por volta dos 6 anos. Uma dúvida que eu tenho. Os dentes de leite, a gente estava até falando, mas os dentes de leite vai cair, vai nascer um dente novo. Interfere, tem alguma coisa a ver? Dente de leite, dente definitivo? Muita gente pensa assim, não vou tratar tanto porque vai cair, vai nascer outro dente. Mas é muito importante fazer um acompanhamento odontológico com a criança para cuidar bem desses dentinhos de leite, né? Que a gente chama de dentes descidos, porque eles servem de guia para o dente permanente. Então, o dente permanente está se formando ali dentro do osso do Isaac, que a gente chama desse osso alveolar, que fica aqui em volta, tá ali debaixo da nossa gengiva. Então, o dentinho dele está se formando aqui na cavidade bucal dele. Você não está vendo, mas o dente permanente do Isaac já está se formando ali. O dente de leite, ele tem uma raiz. Essa raiz fica aqui, o dente permanente está aqui, logo embaixo dessa raiz, está se formando aqui. Ou seja, se não cuida, exato. E o que vai acontecer? Na medida que esse dente permanente vai se desenvolvendo, ele vai subindo, né, para poder sair da gengiva, para poder erupcionar. E o que acontece com essa raiz do dente de leite? Ela vai sendo reabsorvida, que a gente fala. O corpo vai reabsorvendo, ela vai sumindo. Por isso que o dente vai ficando molinho e depois solta, porque ele perde a raiz da sustentação. Então, ele está servindo de guia. Tá vendo que o dente permanente está acompanhando essa raiz para poder erupcionar? Ela serve de guia. Então, ou seja, se come muito doce, se tem uma vida não muito saudável, de qualquer forma ele está sendo afetado. Está sendo afetado. Muitos pais falam assim, eu não vou tratar o dente do meu filho, tira isso que depois vai nascer outro, que eu escuto muito falar. Porém, se a gente faz uma extração de um dente de leite de forma prematura e não coloca algo ali para manter o espaço, só deixa, a tendência é que os outros se movimentem e ocupem o espaço que era para ser o dente permanente que está vindo. Isso gera um problema de oclusão, de mordida na criança. Então, assim, além de ser um foco de infecção, né, um dente com cárie, um foco de infecção, é perigoso, tem a questão do espaço, da mordida. Então, é algo... É bem complexo. É bem complexo, porque dente não é só mastigar, ele auxilia na fala da criança. Nossa! É algo, quando você fala, nota que sua língua toca seus dentes muitas vezes, então ele auxilia na fala. É algo estético também, a criança começa a ir para a escola, ela se preocupa com a aparência dela, com a estética, as outras crianças notam. Então, assim, é um bem-estar por completo da criança. Eu imagino. Outro comentário também é que, igual a gente falou que é trazendo dentista, né? Aí as avós, pra que é dentista agora? Então, assim, tem muito esse preconceito, né? Tem. Tipo, não tá criança, precisando, né? precisando,
menino quebrou o dente, aconteceu alguma coisa. E assim, é muito preconceito. Você vê, tem que trazer desde o início. Eu sou formada para avaliar, fazer um exame clínico no Isaac e conseguir detectar qualquer patologia no início. Então são coisas que às vezes o olho de vocês em casa não é tão clínico quanto o meu. Vocês não vão perceber que existe um problema ali. Quando notarem, esse problema já vai estar grande. Então é uma coisa ser tratado no início, tem que ser. Por exemplo, essa parte de ficar branquinha, assim, mancha, tipo uma mancha que dá, né? Mancha branca no É normal? Então, por isso é importante uma avaliação individualizada para cada caso, porque essa mancha branca, ela pode ser uma hipomineralização que existe ali naquele dente. O que é isso? Um defeito de formação do dente, que às vezes depositou menos mineral. Essa mancha branca que deu pode ser um excesso de flúor provocado por excesso de creme dental. Pode ser um início de cárie, porque a cárie começa com uma mancha branca. Então, início de desmineralização por cárie. Então, a gente tem vários tipos de mancha branca. Tem que ser avaliado, então. Avalia cada um individualmente para poder diagnosticar e fornecer o tratamento mais adequado para a criança. Entendi. Qual o melhor tipo de escova? Por exemplo, com 6 meses é uma, e com 1 ano é outra, 2 anos é outra, tudo a mesma? Como é que funciona, assim, o tipo de escova? Como funciona? O ideal da escova é que ela tenha as cerdas macias ou extra macias. Você vai encontrar essa informação aqui na embalagem da escova. Como você vai saber qual que é adequada para o tamanho da criança? O rótulo te informa. Tá vendo legal. Aqui que ele fala a idade? Uhum. Só que mais importante do que se atentar ao que está no rótulo é você olhar o tamanho da cabeça da escova. Então, quanto mais novinha a criança, menor vai ser essa cabeça da escova. A criança vai crescendo, o tamanho da cabeça da escova também vai crescendo. Então, por exemplo, nasceu o primeiro dentinho, você vai lá e vai escolher a escova que tem a cabecinha menor do que essas aqui. Você vai escolher uma escova de cabeça menor. E também vai vir indicação, Vem né? indicação, exato. Existe uma escova, eu não tô com ela aqui, mas ela chama Meu Primeiro Dentinho. Ela é quase que um tufozinho só desse aqui. Eu acho ela ótima para higienizar quando é bebê. Agora, para a idade do Isaac, por exemplo, eu já acho interessante uma aqui de 0 a 2 anos por conta do tamanho da cabeça da escova. Uma coisa que eu acho interessante também de falar é que é legal que essa escova tenha um cabo longo para que facilite para os pais a escovação. Então, quanto maior esse cabo, mais fácil fica para vocês escovarem, para conseguir chegar nos dentinhos de trás. E para ele querer segurar também, assim, né? O ideal que eu digo é que a partir do momento que você colocou a pasta de dente na escova e vai fazer a higienização, esse é um momento de inteira responsabilidade dos pais. Então, a partir do momento que você colocou a pasta... Nada de deixar por conta da criança. Nada de deixar por conta da criança. Tem gente que fala, eu gosto de deixar ele brincando com a escova na boca. Então, assim, escova é um item de higiene pessoal, que a criança vai levar na boca. Então, se a criança fica brincando com a escova, às vezes passa ali e vai... Passa mesmo, tá? Exato. Então, ela passa na parede. Exatamente. No sapato. Passa, é verdade. Então, ela pode estar levando contaminação. Ela associa que aquilo é um objeto de levar na boca, mas de brincar também. Então, o ideal é que os pais tenham essa... Um ritual bem rigoroso, digamos assim, para que a criança saiba que aquele é um item de higiene que deve estar limpo e ser usado só naquele momento pelos pais. Entendi. E a partir do momento que colocou a pasta também, a criança não vai ficar brincando, porque a pasta contém flúor. Então, ele tem que ser usado com um objetivo: higienização do dente da criança. Limpou, acabou. Então, não é para a criança ficar ali brincando, porque ela acaba deglutindo. Se a gente parar para pensar, no início eles vão chorar, mas depois acostuma, vira parte da rotina e tá tudo tranquilo. Ela até pede para escovar o dente, porque como tá acostumado com aquilo, sente falta. Sobre o tipo de pasta, né? Que essa também é uma dúvida muito comum. Tem diferença também antes e depois? Não. Não tem diferença da pasta
de acordo com a idade. Por exemplo, o Isaac, ele pode usar a mesma pasta que a avó dele, por exemplo, a concentração de flúor é a mesma. Geralmente eu indico as infantis porque elas são mais lúdicas, né? São mais desenhadas e tem um gosto mais agradável. Mesmo. Então a criança aceita melhor. Mas o que vale na pasta é a concentração de flúor dela, né? Como eu disse no início, entre 1.000 e 1.500 ppm de flúor. E onde vocês vão achar essa informação na hora que estiver lá no supermercado? Essa daqui traz na frente, ó, com flúor, 1.100 ppm de flúor. Tá. Traz aqui na frente. Agora, quando não trouxer essa informação na frente, você vem aqui no rótulo. Aqui tá a caixinha, você vem na parte que está escrito composição. Ó, fluoreto de sódio, 1.100 ppm de flúor. Tá vendo? O rótulo do produto traz para você essa informação. Quando estiver no supermercado, é muito tranquilo. A primeira vez que você ouviu as dicas aqui, a primeira vez que você for lá, você vai lembrar e vai falar, agora eu não tô tão perdida mais diante dessa informação. Mas, para quem tá em casa, o recomendado é fazer a avaliação. Exato, fazer a avaliação. Porque a avaliação, porque cada criança, por mais que você receba as dicas aqui, né? Que Exato. Você vê, eu não sabia, tem que trazer desde a barriga. E cada criança tem suas particularidades. Por exemplo, tem crianças que são alérgicas a corantes. E aí tem a prescrição de um creme dental diferente, que é um creme dental livre de coloração. Provavelmente a filha dessa minha amiga deveria ser, porque você vê, os dentes dela ficou totalmente diferentes. Tem crianças que têm alergia a esses pigmentos. Inclusive, eu acho que aquele creme dental que você me mandou foto, ele é para crianças alérgicas a corantes. O creme dental? Cocoricó ou não? Do Cocoricó. Eu acho que ele é. Eu até falei com você, falei, olha, esse creme dental é excelente. Mas se você não quiser, não precisa fazer esse investimento nele se o Isaac não tiver. Mas é tão pouquinho. Usa tão pouquinho que dura muito tempo. Dura muito tempo, né? Compensa. Eu acho importante falar isso também, que eu esqueci de falar quando ele usar o mesmo creme dental que a avó dele, por exemplo, é na quantidade. O que muda em relação à prescrição de uma criança para um adulto? Eles podem usar a mesma pasta? Podem. O que muda é a quantidade que você vai colocar na escova. Então, por exemplo, uma criança da idade do Isaac, o recomendável é que coloque na escova o tamanho de um grãozinho de arroz cru. É uma sujeirinha que vai colocar ali na escova. E é difícil. Que a gente vê aqueles comerciais, né? Faz até uma ondinha com a pasta. Mas não. Além de não precisar, é perigoso desenvolver uma fluorose, né? Então, os dentes permanentes do Isaac, como eu falei, eles estão se formando agora. Se ele tiver uma ingestão muito alta de flúor nesse momento da vida dele, esse flúor vai se depositando ali nos dentes que estão se formando. E isso gera um defeito de mineralização no dente. O dente nasce todo riscadinho de branco, que é chamada fluorose dental. Então, tem que ter atenção à quantidade colocada. Então, não é nem só questão de não precisa, é questão de não pode colocar muita quantidade. Ele vai comer só um pouquinho agora de manhã, um pouquinho de tarde, um pouquinho à noite. No final do dia, às vezes a ingestão não foi tão alta, mas foi em vários momentos do dia. Falando de cárie exclusivamente, isso é mais perigoso do que se ele pegasse e comesse, por exemplo, essa quantidade toda só no momento. Porque o que acontece? Como que se forma a cárie? Tem um restinho de alimento ali em cima do dente, né? Um açúcar que as bactérias adoram. Tá ali paradinho em cima do dente, essa sujeirinha. As bactérias vão se juntar ali para poder consumir aquele alimento que ficou ali. E essas bactérias produzem um ácido. Então essas bactérias estão ali em contato com o dente, liberando esse ácido que vai causando uma desmineralização no dente. Vamos supor, Isaac comeu um pouquinho de doce. Aí a saliva começou a atuar ali como um tampão, ela ficou ácida e está conseguindo voltar para o pH dela. Só que aí passou um tempinho, o Isaac foi comer o doce de novo. Aquela acidez voltou. Aí a saliva está ali conseguindo restabelecer o pH da boca novamente, ele come açúcar de novo, o pH cai de novo. Então ele fica muito tempo com o meio ácido ali, vai causando desmineralização, e essa saliva não consegue controlar. São termos bem técnicos, Leice, mas assim, para entender que
Se a gente come doce em vários momentos diferentes do dia, a gente está sempre abaixando esse pH do meio bucal. E isso é perigoso. E se não faz a higiene? Se não faz a higiene. E por que a gente sempre recomenda o flúor? Porque o flúor é um mineral, então ele vai atuar remineralizando o dente, devolvendo os minerais que aquele ácido está tirando. Por isso é muito importante utilizar o flúor. Então, a frequência é mais perigosa do que a quantidade, porque se ele comeu ali só de manhã, vamos supor, fez a higienização, não ingeriu mais açúcar ao longo do dia, ele consegue manter uma estabilidade no meio bucal. Agora, se ele ingere várias vezes ao dia, ele perde essa estabilidade. O certo seria 3 vezes. A escovação? O certo. 3 vezes. Pelo menos. Pelo menos 3 vezes, tá? Que é antes de dormir, após o almoço e quando acorda, tá? Um detalhe importante aqui que eu achei, o suco natural de laranja, que muita gente pensa assim, mas é natural. Só que é mais interessante para a criança comer a fruta do que tomar o suco. Por quê? A fruta tem fibras nela. Quando você faz o suco, você está dando só o açúcar da fruta. Então, assim, a criança acaba que ingere muitas calorias com baixo índice nutricional. Além disso, comer a fruta estimula a mastigação, estimula a textura. Então, a criança conhece a textura de cada alimento. O suco não, é só um líquido, então não trabalha tanto essa textura. E aí a criança pode ficar mais seletiva. Eu vi aqui também, e aquele dia o Jean comentou comigo do mucilon, que é muito comum a criança tomar, e ele é perigosíssimo. É um alimento assim que é pobre em nutrientes, rico em açúcar e tem um alto risco para cárie. Então não é um alimento que a gente acha legal de estar na dieta da criança, tá? Mas assim, tô falando como dentista, claro que prescrição de dieta é com nutricionista, mas eu oriento aqui o que tem potencial para risco de cárie, né? Você faz a leitura da pirâmide, né? Faço. Eu não acho o pão, por exemplo, um alimento ruim, não. Eu só alerto, porque como é um alimento de sal, às vezes os pais não têm essa consciência, sabe? Tem risco para cárie. Às vezes as pessoas acham que é só aquilo que a gente adiciona, o açúcar em si, que tem um risco para cárie, mas não. Esses alimentos também têm um tipo de açúcar que é diferente, mas que traz um risco também. E gosta de fruta, né? Eu vejo que ele come bastante fruta, isso é ótimo. Porque a fruta, por exemplo, ele mastigar a fruta, ele trabalha a musculatura facial. Então, a questão de mastigar essas texturas diferentes é interessante para o desenvolvimento facial dele. Sobre os horários de escovação, desse jeito que vocês estão fazendo, uma vez após o almoço e antes de dormir, para a realidade de crianças de 2 anos, tá ótimo, seguindo as recomendações que eu fiz de como escovar, lembrando sempre os dentinhos lá de trás, escovar perto da gengiva. Para o Isaac, tá ótimo. E de quanto em quanto tempo que tem que fazer o retorno? Olha, o retorno é uma questão muito individual. Tá. Porque eu não gosto de ter uma data fixa, varia muito de paciente para paciente. Às vezes o paciente está precisando ali, o pai não está fazendo direito o negócio, ou a criança está tendo a necessidade, porque tem DNA da criança, tem o biotipo, sei lá como é que é, né? Tem questões familiares também, ambiente familiar que a criança está inserida, a alimentação que a criança tem, se essa criança fica em casa com quem ela fica, quem higieniza, se vai para a escola, qual que é a dieta, né? Como eu disse. Aí se coloca muito 1 ano, não sei quanto, 6 meses. Por isso eu não gosto de ter uma data fixa para todas as crianças. É algo muito individual, sabe? Tem crianças, por exemplo, que vêm aqui e eu peço, olha, volta daqui 3 meses. A criança volta daqui 3 meses e eu falo, não, tá tudo ótimo, agora pode voltar só daqui 6 meses. Então tem crianças que eu peço para ver 2 vezes no ano, tem criança que eu peço para ver 4 vezes ao ano, sabe? É algo muito individual. Entendi. Então eu tenho que avaliar como tá a saúde bucal da criança, então eu tenho que fazer um exame clínico, eu tenho que conversar com a família, eu tenho que saber a rotina que aquela criança está inserida, a alimentação dela, é uma prescrição bem individual.
Que delícia! Olha quem tá aproveitando para fazer uma consulta. Aí aqui agora a gente vai tirar um molde para fazer uma dentadura. Que tá muito banguela. Uhum. Mas também Gente, ela não chorou. tá tomando TT o tempo todo, tá quase de hora em hora. Olha o tamanho dessa bolota. Gente, Oh, ficou quietinha. geralmente bebezinho chora. Essa é bem diva. Se ela chora, você olha porque tem uma coisa muito errada, tá? Em compensação, o tal do Isaac. É uma estrutura, tá vendo que aqui é mais fininho, Uhum. beiradinho aqui? Essa estrutura, ela é importantíssima. Quer mamar. Tá vendo? De hora em hora, você vê. Você já tá querendo mamar de novo. Essa é uma avaliação que eu faço para ver a sucção da criança. Essa estrutura que eu te mostrei ali é importantíssima para criar o vácuo no seu peito, para a criança conseguir puxar. Então, o que eu avalio? Os freios orais dela, né? Esse que tem embaixo da língua, que tem aqui em cima da boca. Avalio esse rebordo da gengiva dela, para ver a criação de vácuo quando ela vai fazer a Se tá sendo a sucção sucção correta. no seu peito. Mas ela é uma bebê assim, que já desenvolveu, tá ganhando peso, então já examinei, né? Ai, detalhe, ela não quis pegar chupeta. Eu tento colocar a chupeta na boca dela. Não, ela coce. A chupeta também é algo assim, muito particular, sabe? Não é que Mas eu é bom. indico, vai muito da realidade de cada família. Todo mundo brinca comigo, você fala para não dar chupeta até você ser mãe, aí você vai ver como é. Mas a chupeta, o importante é que ela não seja ofertada para a criança à vontade, fica ali disponível para a criança pegar o tempo todo e que ela seja removida até uns 2 anos de idade. Porque às vezes tem criança que já está ali com a dentição formada. E a chupeta atrapalha? A chupeta pode causar a chamada mordida aberta. O que acontece? Quando a gente fecha a boca, a gente tem um encaixe dos dentes de cima com os dentes de baixo. A chupeta, ela vai ficar aqui ocupando esse espaço. Então, essa mordida tende a abrir, esses dentinhos tendem a ficar mais abertos, assim, para caber a chupeta, para formar aquele espaço da chupeta. Às vezes... E pode ser, tipo assim, qualquer fase ou se ele passar dos 2 anos? Que pode dar problemas maiores, acho que não tem. Então, muitas vezes, quando a gente consegue remover esse hábito da chupeta, a gente consegue uma boa melhora, sabe? Dessa mordida da criança. Às vezes volta e fica 100%. Normal. Mas dependendo do estágio que tá, aí a criança tem que fazer uso de algum aparelho. Um tipo de aparelho, é uma prescrição individualizada também. Porque a chupeta, o que ela causa? Além da mordida aberta, atrapalha o posicionamento da língua, né? O ideal é a língua ficar descansando ali no céu da boca, a chupeta atrapalha esse posicionamento e pode gerar, às vezes, uma atrofia de crescimento da maxila, que é esse osso aqui de cima. Então, depois a criança tem que usar um aparelhinho para expandir ali. Então, assim, não digo que, nossa, não use chupeta de jeito nenhum. Mas se puder usar só em casos para acalmar mesmo e não deixar em livre demanda, Exato. Melhor. Não deixar ela sempre disponível, fala aquela cordinha que fica na roupa, com a chupeta pendurada. Primeira coisa que a gente faz, compra chupeta e compra cordinha. Fica lá. Aquilo ali não é legal. Porque a criança tá com a chupeta na boca, solta, a chupeta cai, raspa aqui, raspa ali, a criança volta com a chupeta pra boca. O problema da chupeta é esse, sabe? Ficar disponível, porque às vezes a criança não tá nem pensando na chupeta, mas ela tá pendurada ali, ela pega e coloca na boca, vira um hábito. Vira mesmo. Vira um hábito. E depois para poder dormir, por exemplo, aí só com a chupeta, se perde. Eu já vi várias mães falando, nossa, se eu perder essa chupeta aqui... E aí, detalhe, se acostuma com a chupeta cara,
Ó, esse daí usava só a chupeta da mão. E depois aquela outra, como é que é? Aquela bolinha assim, sabe? Porque a da mão, pelo menos, ela ainda faz uma voltinha, né? Tem esse mito de, é mito? Chupeta, porque ela é mais... Afinal. eu acho que eles falam ortopédica, né? É mais ortopédica. É mito? A chupeta ali no funcional vai ser a mesma coisa pra criança. Pagamos caríssimo da chupeta. Não sabia, eu acho. É um sério, eu comprei né, enganada, que fazia não sei o que na boca e tal, que era diferente. Essa não prejudica os dentes da criança. Que é essa caríssima da mão. E cada uma dessas são quase uns R$30. É um marketing. Sério? Vocês viram aí as explicações da doutora Thaís, foram muito boas, todas as dicas, todos os esclarecimentos que ela deu. Eu achei assim muito importante, coisas que a gente nem imagina, né? Imagina levar a mãe ter que ir fazer um tratamento, um acompanhamento enquanto estiver gestante. Essa daí também eu não sabia. Muito boa, espero muito que vocês tenham gostado. E eu quero mostrar para vocês, estou aqui agora no banheiro social, que é o banheiro onde o Jean consegue fazer a escovação do Isaac, para mostrar as escovas dele. Essa daqui foi a primeira pasta do Isaac. Aí o que acontece? Junto com essa primeira escova, nós mandamos uma foto para ela e ela falou, olha, essa escova vocês estavam colocando muita força, porque olha como que a escova está. Não pode colocar força, e essa é uma escova boa, é uma escova da Buba. Nós também compramos essa pasta aqui, que também foi aprovado por ela, essa pasta, junto com essa escova aqui. Tá vendo? Que vem esse cabinho aqui. Por quê? Essa escova a gente sempre deixa aqui dentro, ó, tem um kitzinho para deixar na bolsa. Quando vai viajar, quando vai sair para algum lugar e precisa, né, levar, tá vendo? As nossas ficam aqui, aí fica enxaguante, fio dental. Aí nós compramos para ele também essa pasta para deixar aqui, junto com essa escova aqui, ó. Essa escova aqui, que também foi aprovada. Mas aí ela deu esse daqui para ele lá no dia da primeira consulta, olha. Muito bonita, né? Aí tem tudo isso que observar com as dicas que ela deu, tá, gente? Tanto a pasta tem que saber escolher, quanto as escovas. E tomar muito cuidado para não colocar força, porque ela não pode ficar desse jeito que tá aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas da doutora Thaís. Eu vou deixar o contato dela na descrição do vídeo. Vou deixar também o Instagram, caso vocês tenham interesse em entrar em contato com ela. Esse foi o conteúdo, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para poder ficar por dentro de tudo. Até mais! Tchau!